Alex Silva falando diretamente aqui da Ucrânia. Hoje é dia 6 de setembro de 2022. E mais um vídeo novo aqui para vocês. É claro, desmentindo as fake news dos propagandistas pró-russos no Brasil e também trazendo novidades diversas aqui no fronte de guerra na Ucrânia. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Silva, moro na Ucrânia. Estou aqui desde o primeiro dia de guerra aqui na Ucrânia. Ou seja, eu moro aqui já faz alguns anos, na verdade, mas desde o primeiro dia estou envolvido aqui no conflito diretamente. Sou instrutor de armas de fogo de PMC, que é o Private Military Contractor. Sou instrutor também de CQB, que é o Close Quarter Battle, ou pode ser também chamado de Close Quarter Combat, e entre outras coisas. Tá certo? Aqui eu não fico com palpites e conselhinhos babacas. Aqui eu falo o que está acontecendo na realidade. Tá certo? Se você quer ouvir conselho idiota e quer ouvir palpite, entra em outro canal. Beleza? Então, começando o vídeo aqui para vocês. Bom, já vou explicando uma coisa aqui. Pessoal que me perguntou, inclusive, aí nos comentários, o porquê que eu não estava fazendo vídeos durante esse período aqui. Eu acho que mais ou menos 4 dias ou 5 dias faz que eu não faço vídeos. Olha só, pessoal, eu tenho várias coisas que eu estou fazendo aqui. Eu tenho vários projetos aqui na Ucrânia, inclusive na área de treinamento, na área também de ajuda humanitária. Tá? Eu ajudo bastante soldado aqui, ajudo vários soldados, na verdade, com muitas doações aqui, né? Eu faço distribuição e etc e tal. Então estou bem envolvido com isso também. Então quando eu não estou num fronte de guerra, que já faz até um certo tempo que eu não compareço até lá para combater, mas sim para levar algum tipo de ajuda humanitária ou até mesmo para fazer treinamento para o pessoal, eu estou muito ocupado nesse período e muitas vezes não dá para fazer os vídeos, tá? Então peço até desculpa para as pessoas aí que vêm acompanhando o meu canal. Criei um canal no Rumble também, mas ali é mais sobre notícias políticas do Brasil, né? Que eu tenho uma bronca do caralho dessa política brasileira. Então lá no Rumble, para quem gosta de política, eu desço a porrada nos caras lá. Pode ser até que derrubem o meu canal da mesma maneira que derrubaram o meu canal no Telegram, né? Pode ser que derrubem lá no Rumble, porque eu estou falando ali uma porrada de coisa que o brasileiro sabe que é verdade, mas muitas vezes não tem coragem de fazer. E eu trato de encorajar o pessoal. Bom, então começando o vídeo aqui. Antes de começar o vídeo, quero mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Inclusive, do treinamento que eu fiz semana passada com o pessoal do time Ômega, aqui na Ucrânia. Tá? Eles me deram esse patch aqui. Tá? Os patches que eu uso normalmente nos meus... no meu uniforme, no meu plate carry e em outras situações são patches ganhados, tá? Esse aqui é um patch do time Ômega, aqui da Ucrânia, das Forças Especiais. Eu tive lá no quartel deles semana passada e essa semana eu vou me reunir outra vez com eles. Agradeço o pessoal aí do time Ômega, aqui da Ucrânia, das Forças Especiais. Então, beleza. Vou direto aqui ao assunto. E falando o seguinte, por que a Rússia vai perder a guerra no inverno? É isso mesmo. Tem muito babaca no Brasil apostando que vai ser o contrário. Que a Ucrânia vai perder a guerra devido à Rússia pressionar, tá, os países aqui da Europa em relação ao gás e até mesmo o petróleo. Principalmente o gás, na verdade, que gera aquecimento e também... O gás é utilizado em muitas indústrias, tá? Em muitas indústrias aqui na Europa o gás é utilizado. O gás russo, na verdade, só que a Europa já vem fazendo uma substituição, tá certo? E eu vou explicar nesse vídeo aqui, tá? Uma coisa que os propagandistas pró-russos no Brasil, eles não falam para você. E nunca vão falar. O porquê que a Rússia vai perder a guerra no inverno. Tá? Eu vou explicar aqui detalhadamente nesse vídeo para vocês. Então esse é um vídeo bem interessante. Ok? Trazer aqui para vocês uma perspectiva nova da guerra, tá? O que os propagandistas e o que os palpiteiros, né, vêm propagando no Brasil em relação à guerra na Ucrânia, que supostamente a Europa vai se render devido à chantagem russa do gás, né, de matar os russos no inverno. Uma
pataquada que não tem mais tamanho, essa falação de bosta. A Rússia, quer dizer, a Europa sobreviveu a várias catástrofes e está até os dias de hoje. No próximo vídeo que eu vou fazer agora, eu vou explicar exatamente o porquê que a Europa sobreviveu e por que a Europa, mais uma vez, vai sobreviver a isso, que não é nada comparado ao que a Europa já passou. Então, olha só. O pessoal no Brasil vem propagando que a Rússia vai ganhar a guerra porque os europeus não vão aguentar a falta de gás e a falta de aquecimento no inverno. Bom, isso é conversa fiada. A Europa já se preparou, inclusive, para essa situação, acumulando gás durante o período de verão. E, ao mesmo tempo, também buscando outros fornecedores. É claro que tem aquele desconforto do gás, está mais caro, do preço dos alimentos está mais caro na Europa, e uma quantidade de coisas mais, né? O combustível está mais caro, blá blá blá, essa conversa toda que a gente já sabe, racionamento provavelmente de gás e etc e tal, ok? Possível racionamento, possível, tá? Isso a gente sabe. Inclusive muitas dessas coisas foram causadas não porque a Rússia está cortando gás para a Europa, por causa da fraudemia lá atrás, que o pessoal acabou ficando trancafiado dentro de casa e muitos negócios europeus quebraram, tá certo? Então tem muito a ver também com a fraudemia, ok? E um pouco, é claro, com a situação da guerra hoje, atual, tá? Mas muito a ver com a fraudemia. Então o que acontece é o seguinte, por que os soldados, por que a Rússia não vai conseguir sustentar essa guerra no inverno? A coisa é simples, porque os soldados russos não têm os equipamentos necessários para sobreviver no inverno. É isso aí, não tem. Então a Rússia vem fazendo o quê? Uma chantagem, tá? Um terrorismo na Europa, vem causando um terrorismo global, tá? Onde eles tomaram de assalto uma usina nuclear aqui dentro do território ucraniano e vem ameaçando explodir aquela usina para causar uma catástrofe em toda a Europa. Tá? Então isso é terrorismo, porque a Rússia é um país terrorista, governado por mafiosos, criminosos, assassinos, genocidas. Essa é a Rússia. Então, o que a Rússia vem fazendo hoje? Tomou a usina nuclear de Zaporizhia, aqui no sul da Ucrânia, que pertence à Ucrânia, que está no território ucraniano e que fornece energia elétrica para a Ucrânia. Certo? A Rússia invadiu, ela simplesmente quebrou qualquer tipo de tratado internacional em relação a não invadir, por exemplo, uma usina nuclear, tá? Ameaçando explodir essa usina nuclear, tá? Nas convenções internacionais da ONU, etc., que basicamente todos os países do mundo são signatários, a Rússia quebrou esses tratados, tá? Onde ela vem ameaçando explodir usina nuclear, onde ela vem ameaçando explodir hidrelétrica, onde ela vem ameaçando contaminar a Europa inteira com a radiação. Tá? E para muito retardado propagador de fake news russa no Brasil, vem colocando a Ucrânia no meio dessa história, sendo que a Ucrânia é a vítima nessa história. Como que a Ucrânia, 1 mais 1 é 2, para mim continua sendo 2, para muito idiota já é 3, certo? Então assim, como 1 mais 1 é 2, a Ucrânia jamais vai jogar uma bomba no seu próprio território, vai jogar uma bomba na sua usina nuclear, que é a maior usina nuclear da Europa, que pode causar uma catástrofe gigantesca e, ao mesmo tempo, também acabar com uma usina que consegue abastecer o sul da Ucrânia, basicamente inteiro, com energia elétrica. Seria coisa de louco. Não tem cabimento uma coisa dessa. Contaminar todo o seu território com radiação e, além de tudo, acabar com uma fonte de energia no país.
Mas é claro que isso não fica no território russo e a Rússia quer fazer o quê? Terrorismo com a Europa. Então o que a Rússia está fazendo nesse momento? Fazendo terrorismo através do gás, tá? Fechando o gás constantemente para a Europa, para os europeus ficarem assustados e pensarem que vão morrer de frio, mas essa não é a realidade. Ao mesmo tempo, fazer o terrorismo psicológico com a usina nuclear. Então os caras são completamente psicopatas e terroristas, porque o que eles querem nesse momento, o que a Rússia quer nesse momento, o que o Putin quer nesse momento, é um cessar-fogo, porque a Rússia está desesperada. Tá? É claro que o comandante Paçoquinha lá do Arte da Comédia, ou outros babacas de plantão aí no Brasil, vão falar o contrário, né? Que a Europa está desesperada e a Europa está de joelhos para a Rússia. Aqui, ó. Tua bunda, ó, comandante Paçoquinha, embusteiro do caralho. Tá? O que acontece é o seguinte. A Rússia tem feito esse terrorismo psicológico, como eu estava dizendo, porque eles estão desesperados. Eles precisam imediatamente desse cessar-fogo. Olha só, a Rússia tentou, lá atrás, trazer soldados da Síria. A Rússia conseguiu através dos Kadirovitas, lá da Chechênia, aquele pau no cu que agora fugiu para a Rússia, com medo, inclusive, falando que está aposentado, não é verdade? Jogou os soldados aqui para morrer e agora foi para a Rússia, o vagabundo lá do Kadyrov, né? Colocou os Kadirovitas aqui, então, ou seja, os sírios, os Kadirovitas, os sírios não vieram, os Kadirovitas vieram, de lá da Chechênia. Ao mesmo tempo, estava fazendo um negociata aí com o Irã, um país de bosta também, para comprar drones do Irã, porque a Rússia já não tem mais nos seus estoques. Ao mesmo tempo, porque se tivesse nos seus estoques, é claro que não precisaria de outro país para poder estar suprindo essa carência, tá certo? Ao mesmo tempo, você vê a situação da Coreia do Norte agora. Cara, apelar para a Coreia do Norte, meu amigo, falar para você, é fim de carreira, é fim de feira para o Putin, hein? Apelar para a Coreia do Norte, que tem aquelas armas lá dos anos 40, anos 30, 40 e 50. Apelar para a Coreia do Norte para que mande soldados, tá? E ao mesmo tempo também, tá, apelar ali para a Coreia do Norte, implorar para a Coreia do Norte para que eles vendam ali artefatos de artilharia. Então você vê realmente o desespero da Rússia, que já está começando a faltar. Aqui foram destruídos diversos, dezenas, não vou dizer centenas, mas dezenas e dezenas de depósitos, pode chegar até centenas na verdade, né? De depósitos de munição e suplemento russo. Tá? Vários comboios foram destruídos também. Né? A linha que levava ali os suplementos e os armamentos, os equipamentos, as munições para aquela região de Kherson, por exemplo, foi totalmente cortada. Também da mesma maneira na parte leste da Ucrânia, na região de Donetsk ali, por exemplo, muitos depósitos foram bombardeados, né? Uma precisão ali do HIMARS milimétrica. Então a Rússia nesse momento ela está o quê? Desesperada. Ela precisa urgentemente de um cessar-fogo para não ser completamente humilhada dentro da Ucrânia. Porque não sei se vocês pararam para reparar. Eles não avançaram 1 milímetro mais, tá? Não avançaram 1 milímetro mais já fazem semanas. Por quê? Não é o segundo maior exército do mundo? Não iam ganhar a guerra em 7 dias? Não consegue avançar mais nada? Ah? Aí os propagandistas de canais de YouTube de merda no Brasil e alguns jornalistas de merda da grande mídia vivem propagando aí que a Ucrânia está sofrendo. Nossa, que a Ucrânia não avança. Peraí, quem está atacando é a Rússia. A Rússia que falou que ia tomar a Ucrânia. Para você ganhar guerra contra um país, você tem que tomar a capital. Na capital não tem nada. Tá longe, muito longe de ser invadida. Certo? E os caras não avançam 1 milímetro mais no leste. Porque eles não têm mais capacidade bélica para fazer isso.
Bastou algumas poucas armas, tá, do Ocidente para inclusive deter os vagabundos. E tem babaca ainda que fica aí propagando, como o comandante Paçoquinha, que vive propagando que a OTAN e os Estados Unidos estão de joelhos para a Rússia, e os Estados Unidos e a Rússia, Estados Unidos e a OTAN, os países europeus, estão dentro da Ucrânia lutando contra a Rússia. Sem comentários. Isso eu vou falar no próximo vídeo, inclusive. Falando exatamente do comandante Paçoquinha. Então, assim, por que a Rússia está nesse desespero? É simples, porque eles precisam imediatamente de um cessar-fogo, porque o inverno está chegando. Diferentemente de um professor velhinho aí, acho que é Trevisan o nome desse coitado aí, deveria estar aposentado tomando água de coco lá na Bahia. Faz isso, professor, faz favor aí para nós, porque você fala muita bosta. O general Inverno, o general Inverno é sua bunda. O general Inverno vai estar a favor da Rússia, não, muito pelo contrário, você não entende nada. Vocês, palpiteiros, professores de universidade pública no Brasil, que acham que entendem de geopolítica, não entendem de bosta nenhuma. Não tem experiência em campo para dar palpite. Eu tenho experiência em campo e eu estou vendo o que está acontecendo, e muitos soldados russos estão sendo capturados, inclusive também muitas interceptações de conversas. Você sabe por que o Putin está desesperado? Porque o inverno está chegando. E os russos não têm equipamentos básicos para sobreviver no inverno. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu coloquei algumas coisas aqui para mostrar para vocês, tá, a deficiência, tá certo? Que o exército russo hoje tem. A carência de coisas básicas que o exército russo hoje tem. Olha aqui, ó. Por exemplo, luva. Isso aqui é uma luva de inverno. Tá? Isso aqui é uma outra luva de inverno. Tá? Isso aqui é uma luva de inverno. Isso daqui é uma luva tática de inverno. Isso aqui, muitas vezes você, né, uma luva de lã, né, ou essa outra de fleece, você coloca por debaixo dessa luva. Primeiro você coloca essa, depois você põe outra luva, porque às vezes está tão frio, menos 15, menos 20 graus, que você precisa de duas luvas. Tá? E as minhas luvas são muito boas, mas mesmo assim você precisa às vezes de mais proteção. Principalmente se você está numa área aberta e vai ficar dormindo ali no relento. Tá? Então, principalmente isso. Uma outra coisa. Você precisa, por exemplo, disso aqui que eu estou utilizando agora. Né? Isso aqui não é uma balaclava. Isso aqui é um chamado que eles chamam de buff, na verdade, que é você para cobrir o pescoço. Isso aqui de uma malha que chama fleece, muito bom. Ele aquece o pescoço, muito bom. Ou uma balaclava também dessa aqui que é feita de fleece. Por exemplo, tá, aqui tem outro desse aqui que eu estou usando, também para colocar no pescoço. Touca, também, uma boa touca de inverno, você precisa. Cobrir a cabeça é fundamental. Tá? Equipamentos básicos bons. Os capacetes da Rússia são um lixo. Não tem um capacete como esse, por exemplo, que dá uma alta proteção. Eu vi até o comandante Paçoquinha falando de capacete e etc. Falou um monte de besteira, não entende merda nenhuma esse cara aí. Tá? Você precisa de um capacete bom. E os soldados russos estão com carência disso. Isso é um capacete balístico de verdade. Uma outra coisa, um bom óculos balístico. Tá? E que ao mesmo tempo dê uma boa cobertura para o rosto, principalmente no inverno, de um tamanho maior como esse. Eu tenho um outro, inclusive, de esqui, só que ele é espelhado, eu não gosto de usar, principalmente em situação assim. Mas um óculos desse, por exemplo, é necessário, os caras não têm. Tá? Outra coisa, isso aqui é fundamental no inverno, cara, tá? Que são essas roupas que você utiliza por baixo do uniforme, tá? Debaixo da jaqueta e etc. também. Essas roupas térmicas, tá? Você precisa dessas roupas térmicas, né? Calça, o conjunto, né? Da calça e o conjunto aqui da camiseta, tá? Uma outra coisa que precisa para o inverno, uma boa bota, tá? Uma boa bota de inverno, tá? Uma bota como essa, por exemplo, consigo aí numa temperatura de menos 20 graus, mas não só a bota, tá? Eu tenho essa bota, tenho essa outra bota também de inverno, muito boa.
Entende? Tem essa outra bota aqui também de inverno muito boa, né? Além da bota, você precisa de meia. Deixa eu aguentar a meia aqui. Deixa eu deixar aqui atrás. Bons pares de meia. Cara, isso salva a tua vida. Um bom par de meia salva a tua vida, tá? Se você não tiver um bom par de meia decentes, tá? Com um par de meia de lã, coisa boa, você vai congelar os seus pés, tá? Os seus pés vão congelar e você possivelmente vai sofrer até amputação, entende? Então é isso que os soldados russos vêm reclamando e conversas já vêm sendo interceptadas, inclusive pelos ucranianos, onde os soldados russos estão se queixando que eles não têm um par de meia, que eles não recebem, por exemplo, uma touca. Muitos, lá no começo da guerra, porque ainda estava frio naquela época, já era final de fevereiro, mas janeiro e fevereiro são os meses mais frios, na verdade. Tá? E muitos tiveram amputação de membros, inclusive, estou falando dos russos, porque eles chegaram aqui em temperaturas baixíssimas e os caras tiveram dedos da mão, dos pés congelados. Se você expõe partes do seu corpo durante muito tempo, do seu rosto, e toma muito vento, isso acaba necrosando por causa do frio. Então, o que vai acontecer agora é que os soldados russos não têm equipamento necessário, adequado para o inverno. E é por isso que o Putin está desesperado, querendo um cessar-fogo também. Por quê? Ele não tem mais a quantidade de armamentos necessárias para ganhar essa guerra, porque ele está apelando para Irã, para a Coreia do Norte, meu filho, porque a coisa está brava. Não tem esse negócio, não, está acumulando mais armas para uma grande invasão. Aqui, ó, bando de propagandista safado. É porque a Rússia não tem mais como produzir armamento, como produzir munição. Então eles estão desesperados comprando em todas as partes. E ao mesmo tempo, também, as sanções econômicas estão fudendo com a Rússia. Ao contrário desse bando de propagandistas dizendo que a Europa está de joelho para a Rússia. A sua bunda, o mané, que fala isso. A Europa, olha só, a Europa, ela passou por peste negra lá no século XIV. Metade da Europa morreu, tá? A Europa já passou por vários ditadores, desde lá da época que nem existia Europa basicamente, que era a época de Roma. E a Europa sobreviveu até os dias de hoje. A Europa passou depois, né, por invasões diversas, como teve invasões muçulmanas. Para quem não sabe, a Espanha, Portugal, durante séculos, foi ocupado pelos muçulmanos. Aquela região ali foi ocupada pelos muçulmanos. Tá? Tanto nessa parte leste também. Ao mesmo tempo, a Europa sobreviveu à gripe espanhola, sobreviveu a Napoleão, meu amigo, que invadiu a Europa inteira, sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa inteirinha. O que está acontecendo hoje aqui, ó, na Ucrânia, aconteceu na Europa inteira há 80 anos atrás, completamente devastada. Ok? A mesma estratégia de guerra, inclusive, que a Rússia usou lá na Alemanha, criminosamente, de bombardear a Alemanha com artilharia e não sobrar nada, estão fazendo aqui agora, estão se fudendo porque, né, a gente tem uma estratégia nova e o armamento moderno, a gente está conseguindo destruir os depósitos de armamento dos caras, os caras já não conseguem mais fazer essa tática avançar. Certo? Então o que está acontecendo agora? Esse bando de propagandista imbecil tem que pensar no que eu acabei de falar, de todas essas catástrofes naturais, causadas às vezes por uma pandemia que matou metade da Europa, uma pandemia que matou 10% da Europa, como foi o caso da gripe espanhola, ou no caso da peste negra lá no século XIV, ou até de ditadores que entraram e dominaram a Europa e fuderam com a Europa inteira, ou até mesmo de guerras mundiais que aconteceram há um século atrás e um pouco menos de um século atrás, como foi o caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que devastou a Europa, e mesmo assim a Europa saiu do buraco.
Com todas essas catástrofes, a Europa saiu do buraco. Agora você acha, olha, pelo amor de Deus, cara, é difícil até de entender, tá? A mentalidade infantil de jornalistas propagando isso. Ou de comandante Paçoquinha propagando isso. Dizendo que a Europa está de joelho. A Europa acabou. Acabou a Europa. Acabou. O rublo, que vale muito agora, acabou com a Europa. E a Rússia, por causa do gás, acabou com a Europa. Sendo que a Europa já passou por todas essas catástrofes e guerras, como eu acabei de dizer. E se levantou. Você acha que por causa do gás da Rússia, que pode ser substituído e comprado em outro lugar, e pode ser utilizada outras fontes de energia elétrica, como até o carvão, como as próprias usinas nucleares na Alemanha, na França, que foram desativadas e agora estão sendo ativadas de novo. Você acha que a Europa vai cair no caos, a Europa vai acabar, vai cair na época da escuridão de novo, por causa do gás da Rússia? Isso é muita infantilidade, pensar uma coisa dessa. É no mínimo infantilidade. Amadorismo na parte de jornalistas, infantilidade no caso de comandantes paçoquinhas da vida, do arte e da comédia. Infantilidade. O máximo que vai acontecer é um bando de mimizento na Europa agora, que mimado, que está acostumado com a vida boa, começar a reclamar e se queixar da vida. Que o gás está caro, que a eletricidade está cara, que a gasolina está cara, que a comida está cara, que o custo de vida está caro e blá blá blá, blá blá blá, mas no final das contas não vão fazer absolutamente nada. Vão ficar cada um no seu quadrado, no seu emprego e pagar o preço necessário no momento para poder viver. É isso que vai acontecer, nada mais do que isso. Agora, quem está esperando um caos na Europa, as pessoas saírem na rua, quebrar tudo e o mundo acabar na Europa, isso não vai acontecer, filho. Isso é fora da realidade. Tá? E essas coisas que estão acontecendo na Europa agora, a maior parte delas é por causa de políticas de merda que foram tomadas na época da fraudemia. Não é nem tanto por causa do gás. Claro que isso também é um fator que está influenciando, mas muita política de bosta por causa do fecha-fecha que fizeram. Agora, quem conhece um pouquinho de história vai saber e vai parar para pensar, peraí, porra, a Europa passou por todas essas catástrofes e guerras, inclusive guerras mundiais, e sobreviveu, e saiu por cima. Você acha que Rússia, mafiosa, por causa do gás, a Europa vai cair? Sinceramente, é muita infantilidade da parte desses caras. Bom, é isso que eu tenho para passar aqui para vocês. Certo? Ofensiva continua firme e forte. Tá? O pessoal vai atualizando aí o mapa da Ucrânia para vocês. Muitas cidades, muitas vilas, os ucranianos já estão retomando. E é claro que um território grande como esse você não toma da noite para o dia. Demora semanas. Dias, semanas, meses. Mas acredito que a Rússia, ou uma boa parte do exército russo, vai se render, inclusive agora no inverno, para não morrer de frio. Tá certo? Alex Silva falou diretamente aqui da Ucrânia. Glória a Deus em primeiro lugar. Slava Ucraína. Até o próximo vídeo aí para vocês. Um abraço.